Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do podcast do PIBID. Hoje trazendo mais uma supervisora, a professora Ana Olívia. Oi Ana, tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Ana, para começo de conversa, quem é a Ana Olívia e como a Ana Olívia se empoderou da profissão de professora? Essa história é longa, hein? Minha mãe já era professora, faleceu muito cedo, eu tinha 14 anos, e minha irmã já havia engatilhado também na área do magistério, e eu ali, sem saber que rumo tomar da vida, acabei escolhendo fazer o magistério, o antigo magistério, né? O antigo normal. E sem muita perspectiva de ter um trabalho, um futuro, fazendo magistério já seria um curso profissionalizante. E nisso a bola de neve já foi rolando e eu já fui me envolvendo, já comecei aí com pequenos estágios e já fui envolvendo e avançando na carreira dentro da área do magistério. Depois segui, fiz a faculdade de letras, ainda com o pé direcionando ali na pedagogia, continuei então estudando pedagogia e depois as especializações, né, a parte mais específica de conhecimento, de estudo. Com isso eu já estava prestando concurso na prefeitura, e entrando em escola particular e ralando aí na vida de professor. O pessoal que talvez está nos assistindo não conhece a história do magistério. Só para contextualizar, o magistério ele acontecia junto com o ensino médio, né? Era o normal, né? Daí as normalistas, né? E é um curso que foi extinto com o tempo, né? E agora só se dá aula mediante a pedagogia. Então você tem tanto o magistério quanto a pedagogia, é isso? Isso, eu sou uma das últimas salas ali do magistério. Eram 4 anos de ensino médio. O primeiro era básico, né? E depois do segundo, terceiro e quartos anos era bastante específico, já a didática de ensino, filosofia, enfim. E um curso também bastante voltado para a prática. E deu, né, uma baita de uma bagagem para começar e chegar aí já no mercado de emprego. E o primeiro concurso que eu fiz enquanto professora, que era o professor substituto, ele aceitava ainda no edital o magistério. Então eu ainda não tinha concluído a pedagogia e já entrei no mercado de trabalho com o magistério. São nuances do ensino que vão se mudando com o tempo, mas a veia pedagógica já está pulsante faz tempo e cheia de vontade de fazer coisas novas, né? Não, com certeza. Eu sempre acabei direcionando um pouco mais meus estudos para a área da língua portuguesa, para o conhecimento da língua, mas no sentido da alfabetização sempre. E quando eu caí assim na alfabetização, eu comecei a perceber um mundo um pouquinho maior que isso, não é só o ler e o escrever ali, né? É a alfabetização matemática, que aí vai entrar o PIBID, uma área que me interessa muito, a matemática, é a alfabetização geográfica, é a alfabetização histórica, científica, e aí vai, né? Então, acabei abrindo um leque nesse campo de alfabetizar. Essa é a potência da pedagogia, porque nessa história de ter que saber tudo, é tudo mesmo, né? Tem a alfabetização e letramento, tem a questão matemática. Hoje, com a base, então, tem um monte de nuances dentro das linguagens, né? Vários tipos de linguagens, as ciências naturais, as ciências sociais, e assim a gente vai. Ana, e hoje? Hoje você trabalha com quem? Qual é a sua turma? Em qual escola que você está trabalhando? Bom, hoje eu trabalho como professora efetiva na Escola do Bairro Alegre, EMEB José Inácio Diniz, com 3º ano. E estou num cargo temporário na Escola Maria Leonor, com 5º ano, até o final do ano, então fico ali com a turminha. E a Escola Maria Leonor, né, entrei na prefeitura, passei em várias escolas como professora substituta, conheço um pouquinho de cada canto aí, mas efetivei mesmo há 12 anos atrás foi no Maria Leonor. Aí hoje voltei para uma substituição e a possibilidade de voltar lá também, tentando fazer um diferencial com o PIBID, para aquela galerinha, para aquela comunidade, para aquele pessoal,
tentar ajudar de alguma forma através do meu trabalho. Então, nessa história, por ser supervisora do PIBID na Maria Leonor, você está em casa. Ah, estou em casa, lá já conheço a comunidade, conheço o perfil da comunidade, porque não é só uma escola, né? A escola não está ali, não caiu de paraquedas ali naquele espaço, né? É toda a comunidade, toda a sociedade, o público que a escola atende e qual é a realidade daquele público e aonde eu posso trabalhar para fazer o diferencial para aquela sociedade, para aquela comunidade, para aquelas crianças. E acho que aí o PIBID entra como um grande diferencial para as nossas estudantes daqui, porque elas vão viver a escola nesse contexto, né? E dentro desse contexto de conhecer a comunidade, conhecer o entorno, entender que a escola tem um espaço não só físico, mas social, comunitário, né? Você acha que oportunizar isso para as estudantes de pedagogia pode ser um grande diferencial na carreira delas? Nossa, isso é uma vantagem ímpar, né? Quando a gente está fora da escola, ou quando a gente está nos bancos de uma faculdade, de uma universidade, enfim, a gente não tem esse conhecimento, assim, esse contato direto, essa visão tão clara. É que nem a gente falar assim de casamento, né? Você só sabe o que é ser casado estando casado, sabendo o que acontece, né, dentro de uma casa. E na escola é a mesma situação, mesmo comparativo. Você só sabe mesmo que é uma escola estando lá dentro, vivenciando os problemas, vendo, não é apontar os problemas, mas é ver quais são e como a gente pode fazer para melhorar, e com isso vai ganhando uma baita bagagem, experiência, conhecimento, vivência e conhecendo mesmo o que é o trabalhar dentro de uma escola, né? Como que a minha profissão, que é mais do que uma profissão, professor, né? É uma missão de vida, é um estilo de vida, como que a minha profissão vai fazer a diferença na sociedade, no mundo e na minha própria vida, porque o pequeno que eu estou formando hoje pode ser o borracheiro que vai me salvar no pneu furado na rua. Então, assim, é uma baita experiência que o estudante vai estar tendo com esse contato direto dentro da escola. Por falar em experiência, você tem experiência extra sala de aula. Você trabalhou com gestão escolar também, não foi? Ah, já tenho algumas experiências por aí, enfim. Já trabalhei, então, como coordenadora de uma escola pública, na escola EMEB Germano Cassiolato. Fiquei lá com uma equipe bacana, a gente construiu uma gestão forte, aprendemos muito um com os outros. E estar na gestão de uma escola também é diferente, que você consegue visualizar a escola também de uma outra maneira, com uma outra visão. Você consegue ver além de somente a sua sala de aula, você consegue ver a escola como um todo, a gestão, desde a limpeza, a alimentação, tudo. Você vê, você consegue abrir um leque na visão, né? Te abre possibilidades. E aí traz, né, uma gama de experiência, de oportunidades enorme também. Já tive também experiência em escola particular, que também é uma baita de uma experiência, de um estágio super bacana que a gente faz trabalhando na particular. E também um pouco de trabalho na docência do ensino superior. É um trabalho, um período mais curto, mas peguei aí no meio da pandemia, renovando as informações com toda a tecnologia que veio com a pandemia. E trabalhos também esporádicos com formação docente em pós-graduação, de várias instituições, enfim. Então, tem um pouquinho de história para contar aí. Então, quem vai ser bolsista do grupo da professora Ana Olívia, prepare-se porque tem bastante coisa, né? Acho que dá para repartir essa tua experiência e aprender também nesse momento, porque acho que todos nós estamos aprendendo, né? Mas dá para repartir muita coisa com os seus bolsistas, né? Não, com certeza. E assim, ó, o conhecimento, eu tenho algum conhecimento que eu fui adquirindo, fui juntando, fui ganhando de outras pessoas também no decorrer da minha formação, da minha experiência profissional.
E esses conhecimentos vão espalhando ao redor, né? Eu vou compartilhando com os meus alunos, com os meus contatos e hoje, né, mais do que nunca, com as meninas aí que estão se formando na pedagogia, futuras professoras, e que eu possa também contribuir um pouquinho daquilo que eu sei. Lógico, também aprender com elas também, né? Porque o professor sempre está aprendendo. Olha, eu tenho que te confessar que as meninas, elas esperam muitas coisas práticas, né? E aí quando você falou da formação do magistério, e esse magistério sempre foi visto como um grande laboratório, né? Sim. Eu acho que isso pode agregar muito. Aí depois a gente já conversou um pouco sobre processos mentais, a gente já teve até uma conversa mais em tom de capacitação, vendo o que foi vivido, o que foi experienciado lá atrás no magistério e as propostas do PIBID dentro do contexto dos processos mentais, você acha que dá para casar tudo isso? Não, com certeza. Eu vejo assim, uma importância, um valor muito grande, sim, na teoria. Só que a gente tem que entender a teoria, como ela é aplicada na prática, né? Não adianta eu saber só a prática ou só ficar no teórico, né? A gente tem que entrelaçar os dois. O conhecimento, como ele vai fazer a diferença na prática. E essa bagagem do magistério, é super bacana, é muito interessante. E é uma contribuição que eu trago como vivência própria, né? Que pode, sim, ajudar a contribuir muito no projeto todo aí. Uma outra experiência que eu tive também foi um projeto, um curso que São João desenvolveu, que era o antigo PROEPRE, que vem um pouquinho nessa visão da matemática, que é um projeto da Unicamp também, de trabalhar bastante, trazer esse concreto, de trazer o construtivismo, que trouxe, na verdade, o construtivismo para São João da Boa Vista, para as escolas públicas, e tem muitas características aí do que a gente já conversou em algumas situações mais teóricas, vamos dizer assim. E eu acho, assim, que são grandes contribuições. Tudo vai acrescentando, né? Tudo vai agregando valor, qualidade, para a gente fazer um bom trabalho, né? Fazendo uma conexão rápida, você dá aula no terceiro ano de matemática tem já muita coisa sólida das operações e muita coisa em consolidação, né? A questão do começo da multiplicação. E aí o nosso PIBID ele vai estar voltado para as crianças de primeiro e segundo ano, tentando sanar déficits de pandemia, né? Déficits causados pela pandemia. Você acha que, por exemplo, a inserção do PIBID para as crianças de primeiro e segundo ano, visto que você já trabalhou esse ano todo com crianças que vieram dessa pandemia, vai ser de grande auxílio para essas crianças? Você acha que precisava, de fato, esse atendimento mais voltado para essa faixa etária? Nossa, com certeza. Aí, o primeiro e o segundo ano é uma série de grande delicadeza, né, de trabalho. Eles estão vindo do infantil, que é ali o brincar, as interações, né, um trabalho diferenciado. E quando chega no primeiro ano, eles ficam ali, né, todo perdidinhos, às vezes vai para uma escola maior, uma rotina diferente, uma grade de horário diferente, ou mesmo as disciplinas, né, tratado com uma maneira um pouco mais sistemática. E esse trabalho, sendo já no primeiro e segundo ano, quando a criança chegar lá no final do ciclo de alfabetização, que é o terceiro, esse trabalho já vai estar todo consolidado. Então, essas pequenas situações que a gente for propondo, iniciando, introduzindo lá no primeiro, no segundo ano, que foi o que eu tive sim que fazer com a minha turma de terceiro ano, porque eles passaram primeiro e segundo em pandemia. Então, eu tive que fazer todo um resgate daquela consciência matemática, daquele concreto, do lúdico, do desenho, para depois ir sistematizando esse conhecimento até conseguir fechar, vamos dizer assim, o terceiro ano sabendo as 4 operações. Então, tem todo um trabalho prévio para chegar lá no final, né? Na técnica operatória que a gente fala.
De certa forma, acho que a gente, quando fala de pandemia, embora já estamos espaçados dos grandes períodos mais cruéis de afastamento, ela deixa um déficit para todo mundo, né? Quando fala todo mundo, pela primeira vez é todo mundo mesmo, né? E para essas crianças, né? A gente teve criança entrando no ensino fundamental sem ter tido um dia de educação infantil presencial. Né? E acho que é aí que vem o grande diferencial, esse resgate, né? O supervisor, o bolsista atento a esse novo ingresso do ensino fundamental, porque de repente ele não vivenciou a educação infantil, e essa educação infantil, embora tenha um monte de aprendizagem no lúdico, do brincar disso, ela tem muita intencionalidade, né? Exatamente. Nada é solto ali, né? Exatamente. E assim, né? Esse que é o diferencial do pai e do professor. Porque o pai tentou ajudar em casa, né? Mas ele não tem esse conhecimento teórico, esse conhecimento técnico, como a gente falou, a importância de de saber um pouco da teoria e por que as coisas acontecem daquela maneira. Quem tem esse conhecimento é o professor, é o docente, ele que sabe fazer o diferencial, que sabe como introduzir cada assunto e através desse trabalho com o PIBID, a gente tentar então, através desse conhecimento técnico, né, formal do profissional, professor, fazer então, introduzir essa matemática desde lá dos pequenininhos. Por quê? A gente fala matemática e aí tem aquela impressão de que tem que saber as 4 operações só e mais nada. E não é isso, né? A criança tem matemática desde a hora que nasce, que acho que tem o reloginho biológico lá, da mamar de 2 em 2 horas, já nasce sabendo hora, né? Então, assim, é muito grande a matemática, ela é muito ampla, ela está em tudo quanto é lugar, ela está na nossa vida. A gente tem pessoas que são analfabetas, mas que dominam a matemática com grande propriedade. Então, assim, a matemática está em todos os lugares, a gente só precisa tornar essa proximidade da escola, que a escola possa trabalhar então esses conteúdos matemáticos não de uma maneira tão formal, tão teórica, né? Mas a criança desde pequena, desde infantil que seja, e aí o foco do trabalho, né, do PIBID com o primeiro e segundo, vim trabalhando essa consciência, esse conhecimento, esse mundo matemático com as crianças, para que esse teórico, essa técnica, depois que ela pode vir a utilizar mais como uma facilidade do dia a dia, mas porque ela saiba, né, da onde que ela veio, como que é o processo, por que ela usa aquela técnica, que ação escolher em cada momento. Agora só para meio que tom de fechamento já. O PIBID agora já está acontecendo, você foi uma das 3 supervisoras selecionadas. Como é que foi para você todo esse trânsito, desde que foi notificado na rede que a Unify teria um projeto como o PIBID até agora já em fase de implementação do projeto e já de execução? A gente já começa o ano letivo 2023 em loco, né, já vivenciando na sala de aula. Como é que foi para a professora Ana esse trânsito? Desde a recepção da notícia, todo esse percurso até chegar aqui hoje. Bom, primeiro que eu não fui na quinta-feira na apresentação do teatro, por rotina, né, questão de família e tal, mas falei, vamos lá, né, sempre tem alguma coisa que a gente possa estar aprendendo. E quando começou a apresentar o projeto, o pessoal até que estava do meu lado cutucando, aí, Ana Olívia, aí você, né, que se não se interessa, você vai, e todo mundo já... a maioria das pessoas que estavam ali já meio que desistindo, talvez eu não goste, e outros falando, né, provocando, fazendo as provocações, vamos dizer assim, que é melhor. E eu já fui despertando esse interesse, falei, opa, é uma coisa que eu gosto, eu acho legal, achei interessante. E naquela ânsia ali de querer saber mais, peguei o celular, fui tirando foto dos slides para guardar melhor as informações, revisar depois. E depois teve um segundo momento que a gente veio aqui na FAI, né, conversar um pouco mais específico dos assuntos do PIBID mesmo. É uma área que me interessa, que eu gosto muito, eu sou muito matemática no meu dia a dia, adoro fazer conta para tudo, desenhar, contar, medir com régua, enfim, quem me conhece sabe um pouquinho. E aí falei, nossa, é uma baita oportunidade para
conhecimento, crescimento profissional, para estar atuando numa área que eu gosto, que é, nesse caso, né, a supervisão, a gestão de uma ação. Isso é uma coisa que eu gosto bastante, então eu acho que é super válido. Tem assim, muita coisa para acrescentar, para aprender e para passar também. Então, da próxima vez que a gente se encontrar aqui nesse canal, a gente já vai saber um pouquinho como é que tá as ideias, como é que tá o relacionamento com as bolsistas e as intenções já para a vivência prática. Belezinha, certinho. Obrigado. Obrigada eu. Pessoal, essa foi a professora Ana Olívia, supervisora lá na Escola Maria Leonor, que vai fazer todo esse trajeto conosco pelos próximos 18 meses. Agradeço a cada um que esteve aqui conosco e até a próxima.